Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Fábio Costa e mais uma vez estamos aqui juntos para o nosso Vale a Pena do Observatório da TV, programa que rememora, relembra trajetórias de artistas muito importantes aqui do cenário brasileiro que estão vivos para que recebam essa homenagem. Geralmente a gente homenageia muitos artistas quando eles nos deixam. Para os que nos deixam, nós temos segunda-feira o In Memoriam, inclusive. Mas, prosseguindo com a nossa série do Vale a Pena, nesta semana também aproveitando que agora em maio nós celebramos 35 anos de Vale Tudo, nosso artista focalizado é o ator Carlos Alberto Richelli. Antes de falarmos sobre a trajetória do Carlos Alberto Richelli, os meus pedidos de sempre. Quem não for ainda inscrito no canal, faça a sua inscrição aqui no botão vermelho, inscreva-se. Toque o sininho para ser avisado quando a gente publicar vídeos novos. Deixe o seu like, comente aqui. Fábio, eu queria que você fizesse o Vale a Pena de Beltrano, Vale a Pena de Fulaninho. Podem comentar, quem sabe os próximos não atendem aos pedidos de vocês, né? E compartilhem também com outras pessoas que curtem TV, curtem novela, curtem saber mais sobre a trajetória dos artistas e da própria televisão, porque assim o nosso canal vai chegando a cada vez mais gente, vai crescendo e temos crescido bastante porque vocês têm atendido a esses meus pedidos, né? Muito obrigado. Carlos Alberto Richelli, esse nome tão bonito, tão sonoro, não é artístico, é o nome dele mesmo. Ele nasceu aqui em São Paulo em 1946, no dia 3 de julho. Logo mais vai fazer, portanto, 77 anos. E sempre foi considerado, desde que surgiu no cinema, no teatro, na televisão, além de talentoso, um talento que foi sendo cada vez mais reconhecido com o tempo também, mas sempre foi considerado muito bonito. E, inegavelmente, ele é. Mesmo agora, com mais de 70 anos, a gente vê de vez em quando surgem fotos dele na internet, né? Os próprios trabalhos mais recentes do Carlos Alberto Richelli, ele continua muito bonito. E iniciou a sua trajetória artística fazendo teatro no final dos anos 60, quando já havia cursado engenharia, se formou em engenharia e depois, envolvido também pela sua atuação que se iniciou no teatro, ele foi cursar arte dramática na Escola de Arte Dramática da USP, a EAD. Né? Nesse final dos anos 60, começo dos 70, ele participou de algumas montagens teatrais, como de O Último Hurra, que, salvo erro meu, é baseado na mesma história que também rendeu uma versão para o cinema, que nos anos 70 era exibida na sessão da tarde. Também participou de O Cavalinho Azul, de uma das composições de elenco de Hair, e também de Tom Paine. Tom Paine não foi muito bem de público, enfim, aquilo deu uma desanimada no Carlos Alberto Richelli, que quis se dedicar então à sua formação de engenheiro, né? E a gente relembra sempre que a carreira artística, embora ele seja um nome muito conhecido, respeitado, fez muitos trabalhos importantes, enfim, a carreira artística, ela é instável, né? Você, para conquistar uma estabilidade como ator, como profissional de teatro, de cinema, enfim, não é fácil. As pessoas pensam que todo mundo que vira artista fica rico, fica famoso, enfim, esbanjando dinheiro, né? Acendendo cigarro com nota de 100. Não, não é bem assim, né? E o Carlos Alberto Richelli, depois desses primeiros trabalhos e também de estrear no cinema em 1970 no filme A Moreninha, do Glauco Mirko Laurelli, que teve no seu papel principal, papel título, a Sônia Braga, né? Baseado no romance clássico do Joaquim Manuel de Macedo, ele quis então voltar a ser engenheiro, deixar de ser ator, ou ser ator muito eventualmente, enfim, fazendo filmes até seria uma saída. Mas a TV Tupi convidou-o para integrar o seu elenco de novelas, exatamente quando ele estava ali um pouco desencantado. E ele ingressou então no gênero telenovela e na TV Tupi, fazendo com texto de Benjamin Catan e direção e produção de Walter Avancini, uma novela chamada Hospital, que foi exibida em 1971. Logo depois dela, entre 71 e 72, ele já emendou outra, que chamava-se O Preço de um Homem, que foi escrita pelo Odi Fraga, que também era cineasta,
baseada no livro do José de Alencar, Senhora. Era uma versão modernizada dessa história, protagonizada pelo Adriano Reis e pela Arlete Montenegro, e na qual teve também muito destaque a Elaine Cristina, além do Aldo César, enfim. Depois de O Preço de um Homem, Carlos Alberto Richelli, em 1972, sempre na TV Tupi, participou de Na Idade do Lobo, uma novela do Sérgio Jockman, e esteve também entre 72 e 73 num papel de mais projeção, um dos 4 filhos, o Lucas, da personagem título da novela de Geraldo Vietri, Vitória Bonelli, que é uma novela muito lembrada como uma produção de qualidade dessa época, e Vitória Bonelli era interpretada pela Berta Zemel, uma atriz que já nos deixou e que é muito celebrada como um grande talento, especialmente do nosso teatro. A televisão ela fez relativamente pouca, né? Quem assistiu Água na Boca, na Band, sabe de quem eu estou falando, a Mama, né? Muito bem. A Nona, como queira. Maria Bellini. Depois de Vitória Bonelli, Carlos Alberto Richelli foi contratado pela TV Globo e participou lá de uma novela em 1974, escrita por Walter Negrão, chamada Super Manuela. Nessa novela ele interpretava um rapaz chamado Ribamar, que se mudava do Maranhão para o Rio de Janeiro para levar adiante os seus estudos universitários. E no elenco com ele também estava sua esposa naquela época, a também atriz Carmen Monegal. Ribamar era um dos estudantes que alugavam quartos na casa da dona Carolina, salvo erro meu, que é a Zilka Salaberry, por uma ideia da empregada. A família estava meio com problema de dinheiro e a empregada, a Manuela, ou a Super Manuela, né, a Marília Pera, dá a ideia dela alugar quartos na casa, que é muito grande, enfim. Outros estudantes eram o Carlos Vereza e o Antônio Pedro, além do Paulo José, né? Muito bem. Depois de Super Manuela, que, salvo engano da minha parte, o Carlos Alberto Richelli até nem fez até o final, ou pediu para sair, não gostou muito, não curtiu muito esse trabalho, nem ele nem Carmen. Ele voltou para a TV Tupi e lá participou de A Viagem, entre 1975 e 1976. Nessa novela da Ivani Ribeiro, ele viveu o César Júnior, filho do Dr. César, que era o personagem do Altair Lima. Se você não está ligando esse nome a que personagem pode ser, em comparação com a novela da TV Globo dos anos 90, César era o Antônio Fagundes, o Otávio, né? E o César Júnior, filho dele, era o Felipe Martins, que nós conhecemos na TV Globo com o nome de Tato. É o filho, bom rapaz, que vai ser advogado que nem o pai, mas influenciado pelo espírito maligno do Alexandre, que era o Everton de Castro, passa a ser um rebelde, um estróina, boêmio, um malcriado, enfim, até que essa má influência passe da vida dele e o César Júnior sofre um bocado, né? Depois disso, em 1977, Carlos Alberto Richelli foi um dos filhos da Dona Lula, na versão de Éramos Seis, protagonizada pela Nissete Bruno, escrita pelo Silvio de Abreu e pelo Rubens Evald Filho a partir do romance de Maria José do Pré. O seu personagem era o Alfredo, o filho mais rebelde, mais problemático da Dona Lula, que arrumava mais confusão, né? Desde criança, sempre dando problema para ela. E que no SBT, em 1994, foi o Tarcísio Filho, e na TV Globo, em 2019 para 20, foi o Nicolas Prates. Depois de Éramos Seis, Carlos Alberto Richelli fez mais uma novela de Ivani Ribeiro entre 78 e 79, na TV Tupi, Aritana. E Aritana era o nome do personagem título, né, o personagem principal, que era um índio no Xingu. Ele entrava em conflito com os interesses dos brancos, que queriam explorar aquelas terras indígenas de formas nada amigáveis e que não levavam em consideração nenhum item ligado à importância de se manter ali aqueles povos indígenas, os povos originários, como a gente chama hoje em dia, né? Que tinham direito àquela região na qual eles viviam há tanto tempo, eram áreas protegidas pela FUNAI, enfim. E foi nessa novela que iniciou-se o casamento, que dura até hoje, de Carlos Alberto Richelli com Bruna Lombardi, que formava par romântico com ele nessa novela, no papel de Estela.
Depois disso, eles já formaram outro par numa novela que ficou no ar por apenas uma semana, ainda na TV Tupi, em 1980, Drácula, de Rubens Evald Filho. Foi implantada essa novela no horário das 7 horas. O Drácula era Rubens de Falco, Carlos Alberto Richelli era o filho dele, o Rafael, e a moça de quem ambos gostavam, pela qual ambos se interessavam, era a Mariana, personagem da Bruna Lombardi. Mas a emissora já estava numa grande crise, a novela foi cancelada, mal tendo estreado, os capítulos iniciais foram reprisados, ela foi tirada do ar, colocaram Éramos Seis em reprise, até que no meio do ano, ainda de 80, em julho, a TV Tupi acabou saindo do ar, encerrando as suas operações. Exatamente no momento em que a mesma história, que havia sido cancelada no começo do ano, encontrou na TV Bandeirantes um novo canal para começar a ser contada desde o princípio e ir até o final. Um novo título foi dado a essa história, Um Homem Muito Especial, foi exibida na faixa das 8 horas, e junto com o Rubens de Falco, o Carlos Alberto Richelli, a Bruna Lombardi também estiveram a Cleide Diáconis, o Turíbio Ruiz, né? Arlete Montenegro, Yara Lins, Esther Góes, Erson Capri, Vicky Militello, entre muitos outros, Cláudia Alencar, enfim, Emílio de Biasi. E depois dessa novela, Carlos Alberto Richelli voltou a trabalhar na TV Globo. Tanto ele quanto Bruna. Eles voltaram ali mais ou menos na mesma época. Bruna também esteve na TV Globo no final dos anos 70, fez lá uma novela chamada Sem Lenço, Sem Documento, né? E voltaram à TV Globo em 1982. O papel dele nessa volta, o primeiro, foi numa novela de Janete Claire chamada Sétimo Sentido. Ele era o Rudy Rivoredo, um rapaz que formava um triângulo amoroso com Luana Camará, Regina Duarte, e Tião Bento, um executivo das empresas dos Rivoredos, que era o Francisco Cuoco. Depois, ele, em 83, interpretou o Márcio, um filho escondido pela Renata Dumont, a vilã embaixatriz, nessa novela do Gilberto Braga, que era interpretada pela Teresa Raquel. Na verdade, o Márcio não era filho dela, era filho da Isolda, Anissete Bruno, a cozinheira da casa do cunhado da Renata, o seu Edgar, que era o José Lefgoy. Logo após Louco Amor, ao longo da década de 80, Carlos Alberto Richelli foi convidado para fazer diversos trabalhos na televisão. Um deles apenas, por exemplo, foi Cambalacho, uma novela exibida em 86, que ele acabou não fazendo. Quem fez o papel que era para ele foi o Flávio Galvão. E ele só voltou à teledramaturgia, novelas, minisséries, enfim, em 1988, fazendo Vale Tudo, de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Basser. Nessa novela ele vivia o César, um modelo de mau caráter, que é o grande parceiro de trambiques da Maria de Fátima, a Glória Pires, né? E que no decorrer da narrativa se envolve quase que romanticamente, pelo menos a parte dela, né? Com a Odete Roitman, a grandíssima vilã. Então ele estava entre uma vilã e outra dessa história, né? Odete Roitman, que era a Beatriz Segal. E é um grande momento da carreira dele e de todos os envolvidos nessa novela, Vale Tudo. Depois de Vale Tudo, Richelli participou de 2 minisséries. Uma que foi gravada ainda em 1989, salvo erro meu, A Urca, um projeto do Antônio Calmon, do Carlos Manga e também do Doc Comparato, com direção do Denis Carvalho. Nessa história ambientada ali entre os anos 30 e 40, ele vivia o Tide, um croupier, um profissional do cassino da Urca, que se apaixona ao conhecer uma jovem que tem muitos problemas ocasionados por uma perseguição aos comunistas, enfim, que é a Silvia, personagem da Débora Bloch. O pai dela era uma pessoa de esquerda, visada, perseguida, o Frederico Donazzi, que era o Ivan Cândido, que interpretava, enfim. E a outra minissérie foi em 1990, a Urca foi exibida em 90 também, mas gravada em 89, e a outra foi Riacho Doce, da obra do José Lins do Rego, adaptação do Aguinaldo Silva e da Ana Maria Moretson, e nessa minissérie ele interpreta o personagem principal masculino também, chamado No, que é um pescador,
muito bonito, desejado, disputado pelas mulheres de Riacho Doce, que é um vilarejo de pescadores, mas ele se encanta verdadeiramente com uma forasteira que chega lá para passar um tempo por conta de compromissos de trabalho do marido dela, o Carlos, que é o Erson Capri. Eu estou falando da Eduarda, que ele chama de Galega, que é a Vera Fischer. Só que esse amor não é bem visto pela avó dele, com a feiticeira malvada, cruel e vingativa, a avó Manuela, que é a Fernanda Montenegro. Depois disso, apenas no final dos anos 90, Carlos Alberto Recchielli voltaria a aparecer na teledramaturgia brasileira. Justamente porque, nesse princípio da década, ele e Bruna se mudaram para os Estados Unidos. Eles quiseram levar adiante lá iniciativas de produção, de direção, até de atuação também, como não, no cinema, na própria televisão, enfim, expandir os horizontes das carreiras deles. E se mudaram para os Estados Unidos. Mas ela tinha participações aqui no Brasil, em mais de uma emissora, inclusive, chegou a ser, né, com um programa de entrevistas que ela fazia, chamado Gente de Expressão. E, enquanto isso, o Carlos Alberto Recchielli foi levando ali os seus projetos ligados a cinema, atuando, coproduzindo, depois começou a dirigir também os filmes e, enfim. Mas, já falamos um pouco mais disso, em 97, ele aceitou fazer uma participação no comecinho da novela A Indomada, do Agnaldo Silva e do Ricardo Linhares. Ele foi o Zé Leandro, paixão da vida da Eulália, que é a Adriana Esteves. Com ela ele tem uma filha, a Lúcia Helena, que é a Leandra Leal. E na segunda fase, a Adriana Esteves é a Lúcia Helena, um pouco mais velha, né? E tem uma frase que fica muito marcada para a gente que assiste a novela, né? Porque ele quer fazer a filha, ainda adolescente, né, entender o valor da terra, o valor de você ser proprietário de uma terra para você plantar, para você fazer aquela terra render, né? Ele fala para ela assim: terra é sempre terra. Essa frase fica marcada, depois ela é relembrada na novela, né? Você tem que explorar aquela presença que àquela altura já era mais rara, do Carlos Alberto Recchielli. Continua a ser convidado para fazer outras coisas, enfim. Salvo engano da minha parte, chegou a ser convidado em 99 para fazer a novela Tiro e Queda, que foi exibida pela Record, em 2003 para fazer Juca Tigre, em Agora é que São Elas, né? Mas foi fazendo sempre participações ou coisas muito curtas, como em 1999 a minissérie Chiquinha Gonzaga, de Lauro César Muniz, no papel do João Batista, um dos amores da vida da Chiquinha, primeiro Gabriela, depois Regina Duarte, e disputado com a Chiquinha pela Suzete, Daniele Viritz e Suzana Vieira, né? Nos anos 2000, ainda mais rara a presença, não sei em reprises, enfim, mas em 2009, num projeto da Tata Amaral, ele deu as caras de novo na televisão e também aqui no nosso cinema. Foi numa história chamada Trago Comigo, uma minissérie de 4 capítulos, que depois originou um filme, e aí ele viveu um diretor de teatro chamado Telmo Marinikov. Telmo tinha que lidar com ausências da memória dele propriamente, depois de querer reconstituir, até para um espetáculo, se eu não estou enganado, momentos da ditadura. Ele que é da geração que lutou contra a ditadura, sofreu na pele o problema da ditadura, a perseguição, a opressão, enfim, as violências. Esse título, Trago Comigo, são as memórias que ele traz com ele daquele momento, mas que podem se perder ou que ele sente que está perdendo, enfim, né? E nos anos 2010 para cá, Carlos Alberto Recchielli fez mais algumas participações, né? Ele esteve em Guerra dos Sexos, a segunda versão, em 2012, como Vittorio Leone, o marido da Roberta, que é a Glória Pires, né? No original, em 83, esses personagens foram vividos pelo Carlos Zara e pela Glória Menezes. E agora, mais para o fim dos anos de 2010, virando para 20, ele participou de uma série na TV paga da HBO, se não estou equivocado, chamada A Vida Secreta dos Casais, na qual ele também não é só ator, né, dirige, produz, enfim, ao lado da Bruna, no papel do delegado Luiz, que é uma pedra no sapato da
personagem da Bruna porque ele acredita que a partir dela pode desvendar crimes, tramóias, trapaças que acontecem entre os personagens dessa história. Mas eu falei que falaríamos um pouco mais de cinema, né? Não só do que ele fez fora nesses anos todos, mas também aqui no Brasil. Depois do primeiro filme, A Moreninha, só no final dos anos 70, quase 80, ele voltou a fazer cinema, um filme do Luiz Carlos Lacerda, o nosso Bigode, chamado O Princípio do Prazer. E nos anos 80 participou de mais filmes. Ele fez, por exemplo, um muito famoso, né, do Leon Hirschman, Eles Não Usam Black Tie, que é do Gianfrancesco Guarnieri, a obra teatral original, e ele fez com o Guarnieri no papel de seu pai, essa versão para cinema, né? No elenco tem também a Beth Mendes, o Milton Gonçalves, a Fernanda Montenegro, entre outros, né? E temos, ao longo dos anos 80, outros filmes muito lembrados com Carlos Alberto Richelli no elenco. Ele, o Boto, Leila Diniz, que também é do Luiz Carlos Lacerda, e Jorge, um Brasileiro. Esse filme que já havia a mesma história sido adaptada para a televisão cerca de 10 anos antes, e o Jorge no filme é o Richelli e no cinema, aliás, na televisão foi o Antônio Fagundes, né? Mais recentemente, também já nessa base de produzir ou dirigir ou atuar, enfim, às vezes acumulando as três funções, ele esteve num filme chamado O Signo da Cidade, que foi nos anos 2000, em 2006, e esteve mais recentemente em 2016 num filme chamado Amor em Sampa, que também teve a Bruna Lombardi, o Rodrigo Lombardi, o Eduardo Moscovis, enfim, o Kim, filho dele com a Bruna, né? Fora isso, eu até anotei aqui para não falar errado, ele fez filmes como Dois Córregos, né, que é de Carlos Reichenbach, Federal, Brasília 18%, um curta-metragem baseado na obra do Lima Barreto, O Homem que Sabia Javanês, e também nessa atuação no exterior, ele esteve em A Melhor Vingança e Stress, Orgasm and Salvation, ou SOS, né? Essas palavras fazem essa sigla, SOS. Carlos Alberto Richelli é um profissional que, como eu disse, é sempre lembrado como um dos atores mais bonitos do seu tempo, né? Muitos se lembram, nossa, Richelli, muito bonito, enfim, e realmente sempre foi. Mas a sua busca por bons papéis, bons projetos, não ir fazendo tudo que o chamam para fazer, não é uma questão de ser snob, nem de se achar mais do que vale, não é nada disso. Muita gente às vezes leva a mal, né? Carlos Alberto Richelli é um artista que realmente gosta de fazer as coisas talvez de um jeito até diferente de como nós fomos tornando a coisa muito num esquema de máquina, né? Tem que ser tudo feito muito rápido, principalmente a novela. A novela é produzida não tem como ser de outro jeito, né? Ela é produzida muito rápida, correndo realmente, porque são 6 capítulos por semana, se a novela vai ao ar de segunda a sábado. E ele gosta de fazer de outro jeito e talvez por isso mesmo prefira produções mais curtas. Não necessariamente porque elas vão ocupar menos tempo da vida dele. Às vezes para fazer uma minissérie você demora quase tanto tempo quanto seria para fazer uma novela. E como produtor, ele sabe que os investimentos também são muito altos no caso de um projeto como esse. Mas ele gosta de fazer sem esse desespero, talvez, né? E escolhe projetos com muito carinho que ele possa levar da melhor maneira possível e que obtenha resultados artísticos mesmo, que o realizem como ator, como diretor, como produtor, enfim. Carlos Alberto Richelli, que seguramente ainda nos proporcionará coisas muito legais na televisão, no cinema, no streaming, por que não? Basta que ele encontre pela frente projetos que o seduzam, como esses que nós citamos aqui, e nem citamos todos. Caso ele assista aqui ao nosso programa, espero que goste. Você que é admirador, fã dele também, e o Vale a Pena semana que vem está de volta, agradecendo desde já pela sua audiência. Um grande abraço. Tchau.